Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, né? O dia de Martin Luther King é um dia especial para o país relembrar as desigualdades todas que há muitos anos, né, os Estados Unidos enfrentam. É uma realidade no dia a dia que as pessoas de diferentes cores de pele têm de enfrentar, e o Martin Luther King talvez tenha sido o maior símbolo dessa tentativa de evitar essa desigualdade. E hoje é o dia de Martin Luther King, feriado nacional aqui nos Estados Unidos, mas é um dia que está sendo lembrado por causa do pontapé, digamos assim, inicial da campanha eleitoral e da eleição propriamente dita, não só da campanha, né? Porque hoje será realizada no estado de Iowa a primeira definição do Partido Republicano, são as primárias, né? Quando cada estado escolhe ali qual vai ser o indicado do partido. Hoje os republicanos vão definir, e já sabemos quem vai ganhar, vai ser o ex-presidente Donald Trump. A dúvida é saber qual vai ser a diferença dele para os outros candidatos do Partido Republicano. Por exemplo, para o atual governador da Flórida, Ron DeSantis, para a ex-governadora da Carolina do Sul, a Nikki Haley. Então, são alguns adversários que Trump tem pela frente. Se a vantagem de Trump não for muito grande em relação a esse ou aquele candidato, aí pode ser que tenhamos uma disputa interna dentro do Partido Republicano. Mas, ao que tudo indica, o Trump vai nadar de braçadas, vai ser o indicado do Partido Republicano, mesmo com todos os problemas que ele está enfrentando na justiça, e são várias ações cabeludas que o Trump tem pela frente. Vou citar algumas aqui: documentos secretos e ultra-secretos que ele levou para a mansão dele na Flórida quando deixou a Casa Branca, inclusive informações sobre ações militares americanas, ações que o Pentágono poderia executar. Dizem que ele poderia estar vendendo essas informações para algum espião, algum país inimigo dos Estados Unidos. Essa é uma ação. Tem outra ação de que Trump forçou a mão na última eleição, tentando fazer com que os delegados da Geórgia mudassem o resultado das urnas, quando Biden o derrotou. Então, essa ação está sendo julgada na Geórgia. Tem a invasão ao Capitólio, onde Trump teria insuflado ali os seus apoiadores para conseguir, na força, dar um golpe aqui nos Estados Unidos e ele continuar na Casa Branca na eleição vencida pelo Biden. Isso também está sendo julgado. E tem outras questões que, enfim, nem são menores, mas um pagamento de propina para uma atriz pornô para não divulgar que eles tiveram um caso no passado, e esse dinheiro foi pago com dinheiro de campanha. Tem outras ações envolvendo empresas, organizações Trump aqui em Nova York. Enfim, o Trump tem o ano inteiro com um calendário cheio, não só eleitoral, mas também nos tribunais aqui dos Estados Unidos. Mas mesmo com esse cenário, Donald Trump é o favorito disparado a conseguir a indicação dentro do partido dele, o Partido Republicano, e hoje Donald Trump lidera com folga as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos, as pesquisas eleitorais. Aí estou falando não só dentro do partido, mas contra o adversário que tudo indica vai ser o atual presidente Joe Biden. Pesquisas mostrando aí 55-45, mais ou menos por aí, a vantagem de Trump. E aí muita gente pergunta, mas como assim, né? Como que o Trump consegue ter essa vantagem, apesar de todos os problemas dele na justiça? E aí é o mau desempenho do atual presidente Joe Biden, que não conseguiu fazer com que a economia americana se livrasse, por exemplo, da inflação. Para o americano, isso é a morte. Você não ter o poder de compra, você ir no mercado hoje, gastar $100, voltar amanhã, comprar os mesmos produtos por $200. Isso é uma loucura para um país tão consumista quanto os Estados Unidos. E outra situação é a crise migratória, a maior crise migratória da história americana. Nunca teve tanta gente tentando entrar aqui nos Estados Unidos, fugindo de situações de extrema pobreza, na América Central, América Latina, América do Sul, enfim, de diversos países, né? As pessoas entrando pela fronteira do México, e aí não tem mais lugar para as pessoas ficarem. Muitas são deportadas, outras estão no meio da rua, né? Algumas, claro, conseguem se virar com amigos, com parentes que já estão aqui nos Estados Unidos. Mas isso gerou e ainda gera uma revolta muito grande nos americanos, que veem os salários diminuírem, já que quem chega aqui topa qualquer possibilidade de renda, né? Então, primeiro emprego que tiver, eles vão lá e aceitam.
E aí o americano em si acaba tendo um poder de compra menor da inflação e dos salários menores dos empregos, né? Resultado, o Trump está nadando de braçadas com um discurso que não é novo dele, né? Mas, por exemplo, ele chegou a falar recentemente que os imigrantes estão envenenando o sangue do nosso país. Um discurso que a gente já ouviu, digamos, em momentos tenebrosos da humanidade, né? Mas o Trump falou isso. E aí foram pesquisar ali em Iowa, né, onde está acontecendo hoje, onde estão sendo realizadas as primárias. E aí 81% dos eleitores republicanos concordaram com a declaração do Trump de que os imigrantes estão envenenando o sangue do nosso país. Isso mostra a insatisfação do americano médio ou do americano republicano, coisa que a gente já sabia, não gosta do Biden e tal. Sim, mas mostra que a situação por aqui não é boa, nem com relação aos imigrantes, nem com relação à economia em geral. Mas especificamente essa declaração do Trump, que mostra o pensamento real dele, né? Como se a esposa dele, que convenhamos, é uma imigrante, que está aqui, né, Ivanka Trump, também, então, teoricamente, estaria envenenando o sangue dos americanos em geral. E tudo isso, né, esse discurso do Trump, que está sendo um discurso vitorioso, que será vitorioso hoje em Iowa, e aparentemente, segundo as pesquisas, vai ser vitorioso aqui nos Estados Unidos de uma forma geral, lembrar do que o Martin Luther King fez, né? De tudo que ele disputou, brigou, tentou fazer com que essa história de igualdade fosse uma mudança de página aqui nos Estados Unidos, e na prática a gente não observa isso, imagino como gostaria o Dr. Martin Luther King lá atrás. Então é um país que se coloca com muitas dúvidas do que terá pela frente, com uma eleição que deve ser bastante disputada, mas com um horizonte de novo, que poderemos ter algum tipo de conflito, além do conflito político, do conflito das urnas, que é aquele que deve acontecer sempre numa democracia, e não briga, não discussão, não quebra-pau, mas o horizonte americano para 2024 pode ser, de novo, um horizonte semelhante àquilo que a gente viu lá atrás, em 2020. Renan.